como advogado, acaba pegando alguns processos para atuar e verifica que falta esse lado humano até, eu digo, né? De quem está investigando, de quem está acusando também, que muitas vezes trata a acusação como se fosse apenas ali um papel, como se não tivesse que decidir uma vida, uma liberdade, como se não mudasse, né, a vida daquela pessoa. Então, eu acredito que a advocacia, você conhecer esse lado da advocacia, que a gente que atende alguns clientes, tem clientes que você chega aqui no escritório e são totalmente inocentes e numa acusação feita de qualquer jeito, investigação feita de qualquer jeito, acaba chegando no processo de uma forma que fica difícil até se trabalhar. Sabe uma coisa que eu percebi? Agora teve uma discussão recente a respeito do juiz das garantias, e eu vivia isso muito na questão policial. O policial, via de regra, sim, 99%, é muito bem intencionado, ele quer fazer a coisa certa, e até quando ele erra querendo fazer a coisa certa. Às vezes o policial se contamina com a investigação de tal forma que ele acaba entrando assim numa dissonância cognitiva e querendo fazer com que aquela pessoa que está sendo investigada seja o criminoso. Não de sacanagem com a pessoa, de maldade, ou porque é um desafeto, mas a investigação propriamente contamina isso daí. Infelizmente, isso daí acontece normalmente com os jovens policiais. É bom puxar um cabresto um pouquinho. Eu fiz isso muito no começo, assim, porque, pô, imagina, você se depara, às vezes, num caso de estupro, homicídio, e você tem contato com os familiares da vítima, e você está ali com um suspeito. Chega uma hora que você quer que seja aquele suspeito. E isso daí atrapalha um pouquinho o raciocínio lógico do policial. Então, nesse sentido, eu, trabalhando dos dois lados hoje, eu me sinto um pouco mais bem preparado para lidar com essa situação. O policial tem que tomar cuidado para não se contaminar com a investigação. E nessa situação que às vezes acaba dando muito atrito entre o policial e o advogado, porque o advogado acaba se contaminando da maneira reversa. Muitas vezes tomando para si o direito da pessoa, que é ruim também, é a mesma dissonância cognitiva. Então os profissionais têm que saber lidar com esse tipo de situação. O advogado tem que fazer o papel, seja inocente ou não da pessoa, tem que fazer a defesa. E o policial tem que fazer a investigação nos limites da lei também. Não é você pegando e burlando a regra que você faz na investigação. No começo da profissão é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Você se contamina sim. É bom você sempre estar acompanhado por um policial um pouquinho mais experiente. E eu vejo que a maioria dos atritos acontece por causa disso. Às vezes eu vejo jovens policiais fazendo algumas besteiras e é por causa disso. Eu fiz um vídeo, foi o último caso que eu trabalhei enquanto advogado, que eu acabei fazendo esse caso pro bono, que a guarda municipal abordou um rapazinho ali no banhado. Não, foi um latrocínio, uma tentativa de latrocínio ali no banhado. A vítima foi socorrida para o PS. E a narrativa da vítima é que eram 3 pessoas que fugiram sentido Zona Norte, ali no banhado. Aí a guarda municipal, o empatrulhamento, abordaram 3 moleques lá no Telespark. São 4 quilômetros de distância, muito longe da onde aconteceu o latrocínio. Os guardas municipais tiraram foto desses meninos e levaram para a vítima. E provavelmente chegaram para a vítima e falaram aqui, ó, a gente abordou esses 3 suspeitos que acabaram de sair, contaminaram a vítima reconheceu, um dos moleques não tinha nada a ver. Um moleque estava na escola. Eu peguei imagem e a bilhetagem do ônibus desse menino saindo da escola, indo para casa, assim, ficou muito claro que ele não tinha nada a ver. E eu me vi ali no início de carreira, nessa situação aí, vendo que os guardas municipais eles não estavam mal intencionados. Mas é a tal da dissonância cognitiva. Você está lá, você está com uma vítima que acabou de ser alvejada, uma situação gravíssima. Nervosa. Então, você acaba adequando as provas à situação. Isso é muito perigoso. E tem que ter muito cuidado. Né? Gera um reconhecimento que não condiz com a verdade dos fatos, né? Quantas vítimas não reconhecem
pessoas que, na verdade, não tinha nada a ver com o fato, e ali cabe ao advogado fazer toda a defesa técnica e provar que aquele reconhecimento não é a verdade, né? E infelizmente, bateu esse pouco tempo que eu trabalhei advogando, eu sempre defendi a tese da investigação defensiva por conta disso daí. Infelizmente, você tem que pegar e buscar indícios a campo para fomentar o processo, porque senão a pessoa que cai num erro desse daí, que é reconhecido indevidamente, a probabilidade, principalmente em primeira instância, dela ser condenada, mesmo ela sendo inocente, é gigante. Enquanto eu fazia a investigação, eu tomava muito cuidado. Esse negócio de reconhecimento fotográfico, reconhecimento pessoal, assim, não funciona principalmente para crimes graves. É diferente você fazer um reconhecimento da vítima que passou um tempo com o autor do crime, que conhece, aí tudo bem você fazer o reconhecimento fotográfico e reconhecimento pessoal. Agora, uma vítima que é abordada num roubo, num homicídio, são poucas as pessoas que conseguem guardar essa fisionomia com precisão para fazer o reconhecimento depois. Então, assim, a gente trabalhava muito nas investigações de homicídio com outras provas técnicas, justamente para não cair nessa questão. É lógico que o reconhecimento vinha para somar, mas só o reconhecimento é um absurdo. Você pegar e calcar toda uma investigação num reconhecimento desse. É difícil. Tem algumas pessoas que até conseguem. A gente vê isso aí no retrato falado, por exemplo. Eu tive 2 casos. Eu tive um caso, fazendo investigação, uma prostituta que foi morta ali na Nelson Dávila, e um rapaz entrou para fazer o programa com essa prostituta, espancou ela, matou, ela estava morta lá no quarto. A gente atendeu esse local, a gente só sabia isso, que era alguém que fez o programa com essa prostituta e saiu ali do hotel. A única testemunha que tinha era o gerente ali do hotel, que fazia a entrada. Daí esse gerente falou, eu vi a pessoa. Você pode descrever? Ele falou, posso. A gente chamou a retratista lá do DHPP, uma moça assim, muito competente, e fizeram o retrato falado. Passou um mês e pouco, eu recebi a informação do possível autor desse crime. E eu estava em posse do retrato falado. Na hora que eu olhei o autor, eu falei, nossa, eu tinha certeza que era ele, porque é impressionante, era idêntico à foto que essa pessoa fez. Então tem essa capacidade. Por outro lado, teve o caso da Jaqueline Barros ali na Vila Ema, que foi morta ali, o autor do crime é um médico, ex-namorado dela. O executor do crime também foi visto por diversas testemunhas. Diversas testemunhas foram chamadas para fazer o retrato falado. Quando nós prendemos o autor, não tinha nada a ver com o retrato falado. Então, você confiar na subjetividade de uma pessoa reconhecer a outra, calcar uma investigação só nisso é um absurdo. E, infelizmente, tem muita condenação, principalmente em roubo, desse jeito. Então, acaba que pega uma pessoa com 1, 2 passagens criminal, coloca lá e ele vai no pacote. Eu acho isso muito ruim. Eu, particularmente, tomo cuidado com isso. Infelizmente, né, doutor? Acontece muito isso. Esses casos que o doutor tá falando, ele consta no livro, doutor? Fala um pouco do livro pra gente. Esses 2 que eu falei não constam nesse último livro. Eu estou escrevendo agora o segundo dos casos. Tem o livro aí para mostrar pra gente, a capa? Não tenho. Eu estava lá no escritório, eu tinha separado tudo organizado para pegar e mostrar na live, que a gente foi interrompido aí por trabalhos policiais. E eu não tenho aqui, mas eu não sei, se eu sair aqui para pegar e achar o livro. Mas você tem aí? Deixa eu ver aqui. Eu queria doar. A gente pode fazer um sorteio aí. Tem o livro aqui. Aí, olha só. O autor do livro não tem o livro. Tenho muito orgulho, na verdade. Esse livro é muito legal. Eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu li o livro, tem vários casos. Muito interessante, fácil leitura. O doutor teve parcerias nesse livro, né? Isso, parcerias assim. Fizemos juntos com o doutor José Henrique, né, que é o atual delegado seccional aqui de São José, eu, o doutor José Henrique, e o Xandu Alves, que é jornalista,
na minha opinião, um dos melhores aí da região. Aí, o texto dele é muito legal. E, assim, para dar essa conotação jornalística, preservando o nome das pessoas. Então, assim, eu gostei do resultado, foi bem o que a gente queria. E agora acaba olhando do outro, porque daí tem essa lacuna, porque a gente conta os casos até 2016. Daí tem o ano de 2017 que foi bem intenso, inclusive eu sendo alvo de uma investigação do GAECO, daí eu quero contar toda essa história, e sem mágoa, Conta essa história, porque é importante. Eu falei muito nessa questão dos erros na investigação e uma acusação feita de qualquer jeito, pensando na sua história, Alexandre. Esse caso, o que aconteceu? Olha, eu passei 15 anos investigando homicídios. Assim, vamos chutar por baixo aí, 2 casos de homicídio por semana eu prendia os autores. Então eu prendi a cidade inteira, eu juntamente com as equipes. Aí me pega, um promotor vai e pega um cara ligado ao tráfico e ele fala assim, o Alexandre da Homicídios é uma das pessoas que pega dinheiro do tráfico. E por causa disso eu fiquei quase 1 ano preso. Só por causa disso. Chegou na audiência, ele aumentou a mentira. Ele falou, foi em tal dia que o Alexandre me pediu o dinheiro, que foi minha sorte. Porque a partir do momento que ele colocou uma data, eu tinha como provar que naquela data eu estava, ainda por sorte, porque naquele dia eu tinha prendido uma pessoa em flagrante de homicídio em outro lugar da cidade. A minha sorte foi essa. Eu consegui fazer prova de que ele estava mentindo, o que é prova de que ele está mentindo. Que você sabe, Dani, você advoga, é muito difícil você fazer isso aí e não é necessário. A pessoa que é acusada não tem que provar que é inocente. Quem tem que provar que ele é culpado é quem acusa. E você acha que vale você pegar a palavra de uma pessoa cheia de passagem criminal? Mas a regra hoje, doutor, está um pouco invertida. Hoje somos os advogados que temos que provar que o nosso cliente... Temos que fazer de tudo, não é a acusação. Nós que temos que criar prova para defender o nosso cliente. O que é um absurdo, né? E assim, é um espírito de impunidade que todo mundo sente, que tal, que acaba sobrando só para ralé. Porque esse raciocínio funciona aqui embaixo. Lá em cima não é assim, não. Lá em cima aí você tem os ministros falando um monte de coisa do princípio do estado de inocência e tal, mas aqui nos julgados de primeira instância é ferro em todo mundo. Se alguém acusou, azar, não tem contraditório. Eu, policial, 15 anos trabalhando com homicídio, esperaram 1 ano para ouvir minha versão dos fatos e deixaram eu jogado lá na masmorra. Então, assim, é um absurdo, e se isso acontece comigo, acontece com outras pessoas. Eu tenho muito orgulho de falar, é lógico que em 15 anos eu cometi erros também, eu prendi gente que eu não deveria prender, que eu equivocadamente, seja por questão da imaturidade ou da dificuldade técnica, eu prendi errado, com certeza isso aconteceu pelo volume de prisões que eu fiz, mas eu sempre tomei muito cuidado, e sempre que eu percebi que eu errei, eu tentei corrigir. E assim, no nosso caso, foi absurdo. É impressionante. Até hoje, a acusação está batendo na tecla de querer dar crédito para a palavra de uma pessoa dessa daí, que foi investigada, depois ficou provado que ele cometeu vários crimes, que eu investiguei a família dele inteira. Então, isso é uma irresponsabilidade gigantesca para quem acusa. Quem já participou de audiência comigo, eu, como testemunha de acusação, eu sempre fui muito reto nas coisas que eu falo. Se eu sei, eu falo que sei. Se não sei, eu falo que não sei e não fico enrolando. E, infelizmente, tem gente que, por conta de vaidade, fica acusando. Isso aí eu não acho certo. Já não achava certo antes como advogado e como investigador. Até para se promover em alguns casos, né Alexandre? É difícil entender. Aí, assim, não ver a insanidade isso aí. Que gera na sua vida, né? Na vida dos seus familiares, em todo o seu meio. Mas eu acredito que você, como resiliente que tirou disso uma grande lição e está aí, vai servir de lição para muitas pessoas, não só de lição, como inspiração também, né? Porque o seu trabalho, antes de acontecer, você já era visto por um profissional de excelência. E depois de passar isso, eu acho que te fortaleceu ainda mais, porque agora você tem uma visão
muito mais humana, que apesar de te conhecer há pouco tempo, eu percebo isso, que as pessoas comentam que você hoje é um Alexandre muito mais humano, né? Mais consciente. A maturidade faz isso com a gente também. Assim, a profissão de policial é muito complicado quando você mistura com a falta de experiência de vida mesmo. Assim. Então, eu penei, como todo policial pena. Assim. É muito poder, assim, é um falso poder que às vezes te cega um pouco. Mas assim, eu, com certeza, depois dessas bordoadas aí, eu saí uma pessoa muito melhor, mais respeitosa com algumas questões, mas eu não perdi essa vontade de combater a criminalidade, de fazer investigação. Até enquanto advogado, eu citei esse caso criminal aí, mas foi o único. Assim. O pessoal me pedia, teve uma situação na DIG que um colega me indicou lá para acompanhar o caso. Daí falou, Alexandre, me ligou até achando que eu era policial ainda, porque era filho de um amigo, não sei o quê. Ele falou, não, eu não sou mais policial, agora estou advogando. Quer que eu vou lá para ver o que quer? Chegou lá, eu 5 minutos conversando com o moleque, eu já estava falando para o moleque pegar e assinar, entre aspas, assinar o BO lá, porque ele estava inventando uma história. Eu falei, eu não vou te acompanhar contando essa história, não vou passar essa vergonha, não. Não aguento. Então, assim, é lógico. Eu acho que tem que ser valorizado o advogado que faz essa defesa técnica, faz parte do jogo, faz parte da profissão, é muito bonito isso daí, só que a pessoa também tem que ser vocacionada. Não adianta eu querer fazer isso aí, que para mim, o meu negócio é acusar, eu faço isso daí melhor. Então, assim, eu penei um pouquinho nesse sentido. Tem um pessoal que está mandando perguntas aqui, eu vi que tinha uma pergunta da Valmira, achei bem interessante a pergunta dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gostaria de saber se o doutor Alexandre acredita que a prova técnica, perícia, em todos os casos, sobressai a testemunha. Então, infelizmente, no Brasil, a gente dá muito valor para a prova testemunhal. Isso daí é feito por conta da falta de aparelhamento das polícias. A prova pericial devia ser Você não pode condenar uma pessoa a 40 anos de prisão sem uma prova técnica, sem ser o testemunhal. Então, assim, são vários erros judiciais que a gente percebe acontecendo, porque se valoriza a prova testemunhal. Por quê? Em 99% dos casos, só tem isso. E só tem isso por quê? Porque a polícia não está bem estruturada para pegar e fazer a investigação criminal da maneira que tem que ser feita. Não tem, dificilmente você tem um crime que não deixa vestígio. O crime, na verdade, é mal investigado. Ele é não investigado. Daí o que fica? Como é que você resolve isso daí? Você não pode deixar um estuprador ficar andando e continuando a estuprar as pessoas. Você não pode deixar um matador continuar andando, matando as pessoas. O que você faz? Você socorre da prova testemunhal. Eu já mandei para a júri várias pessoas com provas testemunhais por falta de condição de fazer uma investigação bem feita. Infelizmente, isso é uma coisa que tem que evoluir, é um absurdo, a responsabilidade não é da polícia, não é do policial, é que ele faz mágica com a estrutura que ele tem, mas infelizmente, principalmente para esses crimes mais graves, você pegar e sustentar uma acusação só com provas testemunhais, eu acho um absurdo, porque ainda mais no Brasil, que a pessoa mentir em juízo e nada é a mesma coisa. É verdade. Então, assim, se mente muito em juízo. Muito. Então, tem essa questão que tem que ser revista também. Eu acho que deveria haver uma punição mais grave para quem comete o perjúrio, né? Nos Estados Unidos tem muito isso aí. O pessoal morre de medo, porque se pegar mentindo, é cadeia. Aqui no Brasil, não. Você vê até um ou outro caso que a pessoa sai presa da audiência, mas sai presa para sair no outro dia para a rua também, não é nada de muito grave. Então, infelizmente, a mentira acaba compensando. E a polícia, por falta de estrutura, esse governo que fica investindo na polícia militar para fazer política de chafariz, para mostrar para todo mundo que tem polícia na rua, giroflex e luz, que não adianta nada, porque o que resolve é a investigação bem feita. Todos os países de primeiro mundo investem em investigação. E no Brasil está sucateada. A polícia vive fazendo um boletim de ocorrência. A maioria dos policiais fazem só isso. Assim, é difícil. A gente acabou sobressaindo aqui em São José, porque a gente teve uma estrutura
que veio desde o departamento, o doutor Célio auxiliou, o doutor Leon também, quando era o seccional, depois virou assistente, o doutor José Henrique, que era o delegado da unidade, que é professor da academia, o Washington, meu chefe, o cara que não existe, eu nunca conheci no Brasil e no mundo um cara que conheça tanto de investigação que nem esse Washington, aposentou agora faz pouco tempo, e deu a liberdade para eu pegar e montar uma equipe como nunca teve, em relação à quantidade e qualidade. Daí você faz isso, daí a gente faz a diferença. Se olhar nos casos lá, a gente não tem um caso que a gente resolveu com um testemunho só. Todos têm, sim, testemunhos para corroborar, mas todos os casos têm essa pincelada técnica de você ter alguma questão de perícia. Claro no livro, viu, gente? Exatamente. Porque aí dá gosto. Até para o policial é ruim isso aí. Às vezes tem vários casos que o policial participa da investigação, condena a pessoa, mas é ruim para o policial ele não ter a certeza. E a pessoa é condenada, principalmente se for baixa renda. Se tiver uma condição financeira boa, fica brigando judicialmente, acaba conseguindo uma nulidade e tal, o advogado mais competente. Mas se for pobre, vai para cadeia. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu verificar aqui. Dica. Ah, tá. Essa pergunta eu recebi, estou recebendo aqui, mas recebi em off também, no direct. Dica para quem vai prestar concurso para a Polícia Civil. A dica? Concurso. Inclusive, a dica é... eu recebi essa pergunta e recebi aqui como se preparar para prestar concurso. O que você indica, Alexandre? O que serviu para você que você pode passar para eles? Duas coisas, disciplina e resiliência, porque assim, o concurso público é uma competição que você faz contra si mesmo. Quem acha que vai entrar no concurso público e vai, mas o pessoal está muito bem preparado e tal, é balela. É uma coisa que você tem que pegar e lidar com você mesmo, estudar. É pegar e organizar a sua vida e uma hora passa, não desistir. Vai tentar uma vez, vai tentar a segunda vez. E na polícia, sim, tem para todas as pessoas. Tem concurso para nível médio. Na Polícia Civil você tem, só para o pessoal entender que está querendo prestar concurso. Tem a carreira do delegado, que tem que ser nível superior em direito. Você tem a carreira dos investigadores e dos escrivães, que são nível médio em qualquer universidade. E você tem os agentes policiais, que é segundo grau. Você tem também para ser perito na Polícia Científica, no IC também, se você tiver um nível superior, pode prestar um concurso para ser um perito, para ser um fotógrafo policial do IC também, é nível médio. Tem o IML, para quem é médico e gosta de trabalho policial, para prestar para o IML para ser médico legista, ou para quem tem o nível médio, quer ser autópsia. Então, assim, tem para todos os gostos, não tem limite de idade, a Polícia Militar tem o limite de idade, mas na Polícia Civil não tem, não. Então, assim, o que a pessoa precisa ter é isso daí. Assim, ter vontade e não desistir, que é uma disputa que a pessoa faz com ela mesma. Eu tenho umas advogadas que trabalham aqui comigo que estudam para concurso. E eu posso dar a dica que eu vejo elas fazendo, fazer bastante questões. Elas esgotam as provas anteriores, estão lá sempre fazendo questões. Estuda a matéria, terminou de estudar a matéria, já vai lá fazer questões, para ver se fixou a matéria. E também o que a gente faz aqui no escritório, uma fica perguntando para a outra. Isso é legal. Tarefinha do escritório. Faz uma pergunta, a outra responde. E aí acaba fixando. Porque você ensinando o conteúdo, você acaba salvando na sua cabeça e não perde, você não esquece mais. Então, isso é legal. Essa seria a minha dica. Isso é uma dica, assim, hoje em dia, a maioria, o que se estuda muito é a questão da inteligência emocional, né? Às vezes até mais do que você lidar com essa coisa do conteúdo, de você estudar propriamente dito, é você ter a capacidade de lidar com a frustração, saber que a coisa vai demorar. Essa parte emocional influencia muito. Eu falo isso daí porque eu tenho um exemplo. Eu não demorei muito para pegar e passar no concurso, até porque a dificuldade não era tão grande. Mas meu irmão, ele há pouco tempo, ele é juiz de direito. E ele ficou, assim, quase 10 anos estudando. Ele largou o emprego, vendeu a casa. 10 anos, hein, gente? E não parou de estudar porque ele queria isso daí. Para mim era um sonho. Eu falei, putz, você não vai passar. Ser juiz não é para pessoas que nem a gente.
Ser juiz é pra Ainda bem que ele casca. não Eu falava pra ele, acreditou no que isso é você disse, sonho. Alexandre. E ele acabou, e o Traíra não queria nem ser juiz, viu? Eu queria ser promotor. Ainda bem que ele passou para juiz, pro meu orgulho. Ainda bem, glória a Deus. Tem outra pergunta aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Qual o início para mudarmos o cenário da valorização da Polícia Civil? O que precisa fazer para a gente mudar esse cenário, Alexandre, para valorizar o policial civil? Gente, precisa de mais pessoas, assim, a polícia, o pessoal fala dos equipamentos, mas o problema é que a polícia envelheceu, 1/3 morreu, ou de tiro, ou de cirrose, ou de overdose, ou de suicídio. Outros estão daí afastados. isso, né? daí tem aqueles outros dois blocos ali. Um já está para aposentar, já está com uma idade avançada. E o outro já está nessa coisa, assim, tem muito pouca polícia nova entrando, tem que ter. Infelizmente o Estado fez essa opção por contratar policial militar, e a Polícia Civil acabou que ficou largada aí muitos anos, e é isso aí. O que precisa fazer é jogar gente ali, porque tem muita gente que quer ser policial. Não é nem a questão do salário. Tem que melhorar salário? Tem que melhorar salário, condição, plano de carreira, mas precisa de mais gente. Assim, é um absurdo. Não tem como uma unidade trabalhar com investigação com a quantidade de gente que tem. E muitos afastados, muitos para aposentar. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer é colocar mais pessoas ali para trabalhar. E valorizar a carreira, valorizar o bom policial. Infelizmente, na polícia, só se dá bem quem é vagabundo. É assim que funciona. O cara que, quanto menos ele trabalhar, mais fácil ele evolui na carreira. Todo mundo sabe disso daí, e eu falo isso aí sem o menor medo. E é o que falavam para mim quando eu pegava e assim, todo dia, prendendo, trabalhando em investigação. Os policiais mais antigos falaram, larga a mão de ser bobo, você vai acabar preso, você vai acabar respondendo um processo. E eu sempre gostei de fazer meu trabalho, e eu insisti nisso aí, acabei me ferrando mesmo. Esses maçanetas que não fazem nada, hoje estão lá, subindo de carreira e tal, porque, infelizmente, a polícia valoriza o mal policial. Isso é uma coisa, assim, institucional, infelizmente. E todo mundo sabe disso aí, isso aí não é segredo. Então, você tem que ter um plano de valorização da carreira. O policial, hoje a gente tem um RDO, você joga o RG do policial no RDO, você sabe quantas prisões ele fez. Você vai olhar os policiais que estão assim, que são indicados para promoção. São policiais que não prenderam ninguém. Já os policiais que carregam o piano estão cheios de processo e acaba respondendo aqui. Pera que eu acabei de ser interrompido aqui. Ai. Eu vou abrir os comentários aqui, pessoal, para falar um pouco com vocês. Boa noite para vocês, doutor Cagiura, cumprimentá-los. Deixa eu ver aqui. Doutora Cláudia, doutor Marco Aurélio. Marco Aurélio é meu primo policial militar. Marcos, e aí, está concordando com tudo que o Alexandre está falando aqui na live, Marcos? Manifeste. Tem muito policial militar aí na rua? Gente, ó, sorteio do livro. Na live, lá na Segurança Pública, tem uma foto anunciando a live. Vai lá depois dessa live, comenta, que eu vou sortear o livro do doutor Alexandre e vou sortear mais um livro aqui que nós ganhamos da Netbooks, que é uma editora aqui de São José dos Campos. Então, nós vamos sortear esses 2 livros, tá bom? Antes que eu me esqueça, o Alexandre ali falar com o filho dele, vou eu tô aqui agora. Eu tô de babá com meus 2 filhos aqui. Eu tinha combinado com eles que era para eles ficarem lá, mas não adiantou muito aqui. A gente já está acabando, viu, doutor? Já está quase no final. Eu só vou falar aqui da Taque Delícia, que mandou um bolo. Gostou do bolo? Ô, bolo, delícia, hein? Ela falou que ela faz bolo pro Fabrício também. O Fabrício que trabalhava comigo. A Tati é uma advogada, gente, que ela faz uns bolos maravilhosos. Sempre que tem live, ela manda um bolo aqui pra gente. Bonito e gostoso o bolo. Vale a pena. Um beijo para minha tia que está aí nos assistindo, Amanda Flores. Quem quiser casar, pode contratá-la para fazer decoração, fazer umas decorações lindas. Sossô, feijoada da Sossô na quarta-feira.
E aqui, ó, tem mais duas perguntinhas, viu, Alexandre? Já estamos finalizando, viu? Não, tudo bem. Se o pessoal não incomodar aqui, que meus filhos, eles são... Eu não sei quem criou essas crianças aí que não me obedecem. Só para finalizar, qual o caso de homicídio que mais chocou a sua carreira? Teve algum caso específico? Nossa, teve sim. Foi no Carnaval de 2000 e... faz uns 10 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu tinha passado o Carnaval. Nossa, quebrei tudo durante o Carnaval. Chegou na quarta-feira de cinza, eu estava de plantão. Aí, terça-feira, eu cheguei de madrugada em casa, estava dormindo. Quando foi 8 horas da manhã, tocou meu celular. Era o SECOM, né, o rádio da polícia. O sistema de rádio me avisando que local de homicídio. Putz, aquele gosto de guarda-chuva aberto dentro da boca, sabe, de ressaca. Falei, mas não dá para mandar outro? Não, você que está de plantão. Uma chacina lá no Chácaras Reunidas. Eu falei, putz, grilo. E não acabou ainda não, tem criança envolvida. Daí eu peguei e comecei a investigação. Deixa eu fechar a porta aqui. Porque esse caso está no livro, doutor? Hã? Não. Caso... Eu acho que... Não, esse aí eu não contei no livro, não. Agora você me pegou. Agora não sei se está... Não, assim, é porque é caso antigo, não é um desses casos. Se não tiver, coloca no próximo. Coloca no próximo livro. Eu fui no local, chegou no local, assim, aquele monte de gente cercando a residência, né? Eu, como eu sempre fazia, eu ia com o carro descaracterizado, eu paro no meio da multidão e fico parado ali escutando. Porque eu entro como popular, ninguém sabe que eu sou polícia, eu fico ouvindo o que as pessoas estão falando. Aí a pessoa fala, é coisa de corno, é questão passional, matou por conta de alguma coisa. Eu falei, putz, aquilo lá é uma coisa meio que passional. Aí eu, assim, olhei para uma moça, ela estava olhando, assim, melancólica para casa. Daí encostei do lado dela, falei, o que será que aconteceu aí? Daí a mulher falou assim, ó, mataram alguém na casa. Eu falei, nossa, é mesmo? Mas você conhece? Ela falou, conheço, é minha casa. Eu falei, mas como? Essa mulher, ela tinha acabado de sair. Isso era umas 9 horas, mais ou menos, da manhã que eu tinha chego lá. E ela tinha ido trabalhar de manhãzinha, saiu da casa e daí ela foi avisada no trabalho. Falou aqui, ó, volta aqui que houve uma tragédia na sua casa. E ela tinha acabado de chegar ali. Provavelmente ela chegou junto comigo e ela não teve coragem de entrar na casa. Eu falei, mas você sabe o que aconteceu? Falou, é coisa do Marcos. Eu falei, quem é Marcos? É meu ex-marido. Eu falei, mas por que é coisa do Marcos? É que ele falou que se eu entrasse com pedido de pensão, ele ia me matar e matar toda a minha família. Eu falei, deve ser isso aí mesmo. Daí eu me apresentei como policial, levei ela até o cerco lá que os policiais militares estavam fazendo. Daí eu entrei na casa. Chegou na primeira porta da casa, assim, tinha 2 pés para fora. Daí eu olhei, era uma senhora, mais ou menos de uns 40 anos, com um tiro no meio da cabeça aqui, assim. Não. Ela provavelmente nem viu de onde veio o tiro ela pegou e caiu. Imaginei esse tipo de situação. Essa senhora é mãe dessa moça que eu encontrei na frente da casa. Um pouquinho para dentro tinha uma outra moça caída, com o corpo meio torcido de lado e com um tiro do lado da cabeça, na têmpora. Eu falei, putz, a primeira tomou o tiro, essa tentou correr, tomou um tiro na cabeça. Provavelmente o autor chegou e deu esse primeiro tiro e o segundo tiro. Eu olhei na casa, assim, uma casa muito simples, mas assim, tava o pão, um bule, assim, elas deviam estar tomando café e alguém chegou e matou as duas. Eu falei, putz, tem que continuar, pelo que tinham falado, tinha criança no meio, né? Daí eu olhei, assim, no fundo da casa, assim, no outro cômodo, tava a menina. E, assim, eu olhei, assim, de longe, uns 13, 14 anos, mais ou menos, com uma bonequinha no colo. Eu falei, mas menos mal, né? Eu pensei que era criança, que é duro, né? Ver local de homicídio com criança. Aí eu cheguei perto, assim, senti aquele cheiro, esses locais de homicídio, assim, tem uma coisa que a gente nunca esquece, que é o cheiro, assim, do sangue meio adocicado, misturado com o cheiro da pólvora, sabe? Essa menina, ela estava abraçada com uma bonequinha, e assim, tinha vários tiros na bonequinha que atravessaram a bonequinha e acertaram a menina. Daí, quando eu estava olhando perto, assim, eu vi que não era uma bonequinha, era uma criança no colo da outra menina. Eu lembro desse caso porque está no livro, sim. É isso aí. Daí a menina, a criança, é filha daquela mulher que eu encontrei na frente da casa e a menina é irmã do autor do crime. Todos foram mortos. Daí, na sequência, a gente prendeu todo mundo. Eu acho que eu conto rapidamente, assim, sem detalhe, alguma coisa no começo. Detalhes.
da forma que você está contando aqui, tem no livro. Então, esse é o Tanto caso... Começou a falar, eu já identifiquei, porque foi um caso que até a própria leitura já mexe um pouco com a gente. É isso daí. Esse aí foi o caso assim que me chocou bastante. Depois a gente prendeu o cara, levou para o interrogatório. Você percebia assim que era um caso clássico de psicopata. Foi condenado por todos os homicídios, não confessou o crime. A gente conseguiu imagem, pegou o coautor dele que apontou a participação dele. Foi um caso assim que me chamou muito a atenção. Daí depois eu conheci essa moça aí, por intermédio, a minha esposa conhecia a família e tal, ela acabou pegando e viajando, foi embora aqui de São José, casou de novo e foi embora de São José. Foi um caso que me chamou bastante a atenção. Bom, deixa eu ver aqui a próxima mensagem, já estava finalizando, deixa eu ver. Tem gente, o pessoal está falando que é seu fã, o Bruno de Brito. Gostaria de saber se o doutor vai ser o doutor. Ah, tá. Ixi, não sei se eu posso perguntar isso aqui, porque a gente está numa live institucional. Ah, então não pergunta. Mas quem está? O Bruno Brito? Depois o doutor pode responder ele no direct. Eu vou reportar a pergunta para você, Alexandre. Aí você responde o Bruno, porque como a gente está numa live institucional... Esse negócio de política não dá muito certo, não. Eu também acho que é melhor não. Então, tá bom. Vamos finalizar aqui. Eu gostaria muito de agradecer, Alexandre, por você ter aceito o convite. Quero agradecer também, em nome da Segurança Pública, o tempo que você ficou aí com a gente. Nos ajudou muito, contribuiu muito com a Segurança Pública. E vamos continuar seguindo. O que a gente precisar, vamos pedir para você, vamos Eu estou à disposição. contar com você agora como policial, né? E desejar para você muito sucesso nessa nossa nova trajetória. Se mais para frente quiser voltar para a advocacia, estaremos aqui apoiando esse seu retorno, porque uma vez advogado, sempre advogado. Isso vai ficar aí te acompanhando igual um fantasma. Para você fantasminha camarada. Um fantasminha camarada. Então é isso. E quero agradecer a todos vocês, viu, que ficaram até o final da live. Eu vou depois fazer o sorteio, vou divulgar aqui quem ganhou o livro. E aí pode retirar depois no escritório do doutor Alexandre, né? E no meu escritório, o livro da editora. E é isso, gente. Quer falar alguma coisa, doutor? Eu queria agradecer imensamente a todos os advogados que me receberam muito bem. Meu pai é advogado, meu pai agora vai continuar tocando o escritório lá, então os clientes não precisam ficar com medo aí, que vai ficar em boas mãos. Um advogado muito mais experiente do que eu vai continuar. E eu vou ficar de olho, porque muitas teses fui eu que trabalhei ali, e assim eu pretendo voltar a advogar. A todos os advogados, o pessoal da segurança pública aí, que me ajudou muito no início da carreira, me recebeu. A todos os outros advogados também, o pessoal do futebol também, que eu senti muita saudade do futebol aí, da ordem. E agradecer, Dani, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história, e conte comigo também, seja na polícia, no escritório, eu estou à disposição aí para te ajudar no que eu for possível. E todos os outros advogados têm meu telefone, me liga. Eu vou sempre tentar ajudar na medida do possível aí, porque eu sei o quão difícil é o trabalho do advogado também. Tem muitos advogados que têm um pouquinho de receio em delegacia, não deveria ter, e qualquer coisa me chama que eu vou lá para ajudar. Tá bom? Isso é ótimo. Muito obrigada, viu, doutor? Boa noite a todos vocês. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Vou encerrar.